Oi, muito boas-vindas. Bom dia a todos. Damos as boas-vindas a esse espaço de aprendizagem marcado para o evento das COP. E já teremos a COP Colômbia 16 e também teremos a COP no outro ano no Brasil. Então, a Rede Colaborar entende a necessidade de gerar esse evento para que possamos responder essas dúvidas da comunidade e desses eventos que virão. Antes de começar, vamos fazer uma introdução sobre a Rede Colaborar, porque sabemos que estamos chegando aqui organizações subdonatárias, quer dizer que antes não conheciam a Rede Colaborar. Então, antes de começar, quero avisar que vocês podem entrar ao canal de interpretação se vocês falam português. Na parte inferior da sua janela, você pode dar uma olhadinha. Eu também vou mostrar aqui, compartilhar a tela para vocês entenderem melhor. Assim vocês podem encontrar. Então, vocês podem entrar no canal de interpretação no globo abaixo e vocês vão ver dois idiomas, português e espanhol. Quem fala português fica no português e quem fala espanhol fica no espanhol. Então, quando o Rubens fala em português, a ideia é que a gente possa escutar com a interpretação na língua espanhola. Então, por isso eu estou compartilhando aqui imagens para se alguém tiver alguma dúvida. Então, a ideia é dar as boas-vindas a esse espaço da Rede Colaborar. Para quem não conhece a gente, vamos fazer uma apresentação bem breve, de 3 minutos, antes de começar, sobre esse espaço. Bom, a Rede Colaborar é uma rede latino-americana que faz parte da IAF, então, de várias fundações subdonatárias e donatárias da rede americana IAF. E assim esse objetivo é que as organizações se fortaleçam, troquem informações e ficam mais fortes. Esses são os objetivos da rede, organizações donatárias da IAF, organizações ex-donatárias da IAF. E qual é o objetivo dessa rede? É o fortalecimento das organizações através de compartilhar conhecimentos para que todos possam se fortalecer. Estamos em 17 países e trabalhando com a Fundação Interamericana. E todos esses fazem parte da nossa comunidade. Estamos trabalhando com mais de 2.000 organizações e mais de 1.000 organizações com mais de 2.000 pessoas beneficiadas. E como estamos conectados pela Rede Colaborar, temos várias experiências e por isso convidamos vocês a se registrarem. É grátis e vocês podem, assim, trabalhar em equipe, cooperarem, co-criarem e crescer juntas. E é isso que podemos fazer nesse espaço. Então, e convidamos vocês a experimentar todas as experiências diferentes que fazemos. Temos classes, classes de ensino e tudo que a gente pode tirar aprendido. Já tivemos diversos eventos ao longo dos anos e vocês podem acessar todo esse material e aprender mais. Temos outras experiências que faz parte da Rede Colaborar, que é o cafezinho. São encontros mensais. Então, é sempre os terça-feiras. E também no quarta-feira de cada mês. Temos ferramentas inovadoras e criativas para suas organizações sociais. Também todos vocês podem interagir um com o outro e com as organizações. Vocês podem entrar em contato com outras organizações e compartilhar seu conhecimento. E se tiver alguma necessidade, vocês também podem pedir e também vocês podem enviar informações. Temos outra experiência aqui que buscamos mostrar temas relevantes para a região. Então, por exemplo, na celebração do Dia do Meio Ambiente, ou tudo que está passando na região latino-americana. E também a feira, temos um espaço que já estamos
É uma vez ao mês que temos, e é um espaço em que 2 dias em que temos diferentes espaços de aprendizado. Também temos vários nós de conversação. Nesse momento, temos agroecologia, construção de paz, filantropia comunitária, resiliência comunitária, mulheres rurais, inclusão social, violência crônica e turismo comunitário também. Para que vocês possam conhecer melhor na plataforma e todos esses diferentes aspectos. Porque temos várias formas de ingressar e temos vários grupos onde co-criamos, vários líderes comunitários. Então, eu convido vocês a participar na redecolaborar.org, site. E essas são as redes sociais, vocês podem se registrar e você pode registrar sua organização social e avisar se ela é donatária, subdonatária, ex-donatária, e você pode desfrutar de todas essas experiências que temos aqui. E a ideia é que vocês que estão chegando agora possam conhecer a Rede Colaborar. Essa é uma pequena propaganda curta da Rede Colaborar. E agora vamos dar início a esse espaço. E eu passo a palavra a José Jimenez, que é o que vai nos apoiar nessa espaço hoje em dia. Ele é integrante da Comitê Ambiental da Defesa da Vida de Tolima e colaborador do Fundo Emerge e coordenador dos diplomados de formação ambiental cidadã, ativista ambiental e político. Então, dou as boas-vindas a José para que você possa apresentar. Muito obrigada. Dou muito bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando nesse conversa, nesse painel. Lembrando que o título do dia de hoje é Caminho até a COP e oportunidades para a participação da sociedade civil. E, e, e hoje temos várias pessoas que vão nos ajudar aqui. E desde 21 de outubro até o 21 de novembro na cidade de CAC, em Colômbia. Esse espaço quer ajudar e a compartilhar de forma clara a convidar a participação da sociedade civil para que possam participar da COP de Colômbia e também qual a diferença da COP 16 e também a COP 30. E vamos ter essa conversação com várias pessoas que vão apresentar as questões que já foram levantadas. Então, vou apresentar, se vocês não têm muita informação sobre por que vai se realizar essa COP26 pela conferência e o retorno do... É um acordo multilateral, até da cúpula da Terra, do Rio de Janeiro, em 1922. E tinha 3 objetivos principais: conservar o recurso sustentável e distribuir de maneira justa todos os... E a Colômbia fez parte da Lei 165, e desde logo, a partir de aí, começamos várias ações coletivas, tanto a nível nacional como global, de todos esses países que fazem parte desse convênio, da COP, e justamente fizeram essa proposta para aplicar no seu território e combater essa crise climática que está afetando todos esses territórios, para as comunidades, as pessoas. E justamente para isso, para profundizar nesse tema, que precisamos de muito mais apoio, qual é o alcance que temos, vamos ter um painel muito interessante, internacional, que estão aqui nos acompanham. Vou apresentar essas pessoas que estão aqui conosco. E vou falar uma pequena resumo dos seus perfis, para que vocês possam conhecer e conversar. A primeira que eu quero apresentar é Sandra Galan, que é subdiretora técnica da Fundação Natura.
Ela é experta em investigação social e ambiental para, para a preservação ambiental, para a construção de paz, gênero. Outra pessoa que nos acompanha é Luiz Armin Inti. Ele é coordenador científico do componente de governança em Dapa Viva. Diferentes convênios e projetos em busca de Santo Antônio. E também ele trabalha em capacitar jovens em temas científicos, ambientais e biodiversidade. Bem-vindo. A terceira pessoa que eu vou apresentar aqui para vocês no dia de hoje é Maria Clemência Castellanos. Ela é oficial de programas de iniciativa da Colômbia e Peru em Clima e Use Aliança CLUA. E tem 16 anos de experiência em análise de políticas públicas. E a nossa quarta participante é a Maria. Ela também faz parte do Peru, faz parte da iniciativa estratégica e são os diferentes setores das comunicações, imprensa, TV, todos os meios de divulgações científicas. A Irene tem especialização da parte de tecnologia de mudanças climáticas. E nossa última pessoa é o senhor é, Rubens Bohr. Ele faz parte da organização civil, a parte de democracia e direitos humanos e direitos civis no meio e no âmbito ambiental. E tem mestre e doutorado no fundo e faz parte do Fundo Socioambiental Casa do Brasil e também diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da organização social e civil sem lucros, sem fins lucrativos. E fez parte das 16 Copas e fez parte das 9 sessões representando suas fundações e também fez parte do comitê, é membro da Latino-Americana da Sociedade Civil, então são esses os nossos pais. É só apenas um resumo. Então vamos falar uma conversa muito dinâmica. Então, os aspectos fundamentais e chaves e a participação da sociedade civil, quais são os alcances, quais os propósitos, por que estamos aqui, por que estamos convocando vocês. É a primeira vez que esse evento é liderado pela Colômbia, é muito importante, porque a Colômbia é um dos países mais biodiversos do mundo. Então, temos que fazer isso como país, como nosso país e a nível internacional. Então, isso é bastante importante e também a participação da sociedade civil. Então, vamos falar um pouquinho desse primeiro momento e vamos lembrar e cada pessoa tem um tempo de 3 minutos como limite para responder a partir da pergunta feita. E no final de todos essas perguntas, nós vamos ter um momento para que vocês nos façam as perguntas. Você pode colocar essas perguntas no chat, no bate-papo, e a gente vai ter um tempo de 20 minutos no final para responder essas perguntas. Então, fiquem bem atentos. Vamos fazendo comentários, vamos colocando aqui no chat, vamos fazendo anotações, porque a gente vai responder essas perguntas ao final nessa conversa. Então, vamos dar início à nossa pergunta. É para todos, cada pessoa vai ter 3 minutos para responder essa pergunta. Então, essa faz parte A primeira pergunta é, para vocês que nos acompanham, qual é o propósito das COPs e qual a diferença da Copa 16 e da Copa 30, que já está próxima a se realizar no Brasil. Então vamos lá. Eu dou a palavra a quem quiser começar.
Quem quiser iniciar com a primeira resposta. Não sei se o Rubens poderia iniciar, porque tem muita experiência e a gente faz uma complementação da sua resposta, diríamos assim, da nossa visão aqui da Colômbia. Bom dia, muito obrigado. Eu esperava que alguma mulher começasse, mas já me deram essa honra. Então, primeiro, agradecer à Rede Colaborar, ao Fundo Emerger e a todas as demais organizações pela possibilidade de compartilhar algumas ideias. Agradeço também a interpretação, porque o meu espanhol nunca estudei, vivi na fronteira Brasil-Paraguai, Brasil-Uruguai, então sei algo de espanhol, mas não é o suficiente para falar corretamente. Bem, primeiro, para que todos entendam, o que é uma conferência das partes? Os tratados internacionais que criam obrigações que juridicamente devem ser cumpridas, digamos, são tratados juridicamente vinculantes, em inglês se fala de hard law, eles têm uma instância decisória que toma as decisões, em geral, no ambiente das Nações Unidas, são decisões por consenso. Então, a, cada tratado internacional, a Convenção de Biodiversidade, o seu Protocolo de Cartagena, o seu Protocolo de Nagoya, ou a Convenção Quadro de Mudança de Clima, o Protocolo de Quioto, o seu Acordo de Paris, tem a sua reunião decisória. A COP da Convenção de Clima funciona também como instância decisória do Acordo de Paris ou do Protocolo de Quioto. Mesma coisa para a COP em Cali, a COP 16, há momentos que se tomarão decisões relativas ao protocolo de Cartagena, ao protocolo de Nagoya ou à própria convenção. Em geral, portanto, uma das diferenças entre a COP16 em Cali e a COP30, que será realizada em 2025 no Brasil, elas tratam de regimes multilaterais, ou seja, acordos multilaterais específicos, um sobre mudança de clima, que tem suas COPs anualmente, a próxima será no Azerbaijão, em novembro deste ano, e depois a COP30 em 2025 no Brasil, e a COP de biodiversidade a cada 2 anos. A pandemia da Covid alterou um pouco o calendário, a última COP de biodiversidade foi em 2022, a segunda parte em Montreal, uma primeira parte virtual. Em geral, a agenda, o programa de cada COP reflete decisões, impasses e polêmicas das COPs anteriores. Então, por exemplo, na COP de clima deste ano, a COP 29, um assunto importante que também estará refletido na COP 30 no Brasil é a questão de financiamento climático, do Fundo de Perdas e Danos, do Fundo de Adaptação, de uma nova meta quantificada de financiamento que se espera que os países desenvolvidos concedam aos países em desenvolvimento. Na COP em Cali, um dos assuntos, imagino que será um assunto importante, é quais serão as ações que os países tomarão para implementar, para aplicar o Global Framework for Biodiversity, o quadro, a estratégia geral de biodiversidade. Eu não sei como isso recebeu o nome em espanhol. Esse Global Framework foi adotado em Montreal em 2022. São 23 metas, 4 objetivos. Uma das metas, por exemplo, é garantir 30% de conservação de áreas importantes de biodiversidade até 2030 e também recuperar 30% de áreas degradadas. Fala 30, meta 30-30. Em todo caso, qual é o papel da sociedade civil? E com isso eu quero encerrar o tempo que me resta. As decisões nas COP são tomadas por representantes de governos nacionais. E os processos de formação dos acordos, de aplicação dos acordos, ele tem 4 dimensões. A dimensão da conscientização de todos os atores, quando cientistas, sociedade civil e governos trazem as informações, os dados científicos, o conhecimento científico que permitem abordar um problema a ser enfrentado. Depois, uma outra dimensão, a contratação dos compromissos,
o acordo ou das decisões para implementar o acordo. Depois uma terceira letra C, é da capacitação dos agentes responsáveis para cumprir aquelas obrigações. Em geral, órgãos de governo, mas muitas vezes é preciso capacitar as instituições que ajudam a fazer o monitoramento científico do enfrentamento daquele problema. E, portanto, tem o C do cumprimento, de monitoramento. Eu chamo isso dos 4 Cs: conscientização, contratação, capacitação e cumprimento, ou em inglês, também mecanismos de compliance, de verificar se está sendo cumprida. A sociedade civil, grupos da sociedade civil, podem atuar nessas 4 dimensões, trazendo conhecimento científico, trazendo pontos da agenda, por exemplo, como comunidades indígenas ou afrodescendentes abordam e têm o conhecimento sobre biodiversidade ou sobre os impactos de clima, podem fazer incidência, ou seja, na contratação, podem ajudar na capacitação dos responsáveis pela aplicação das decisões acordadas ou fazendo um monitoramento. E, nesse sentido, é muito importante que a sociedade civil se prepare com bastante antecedência, porque são processos contínuos. A COP é um momento no ano, ou a cada 2 anos, como na biodiversidade, para a tomada das decisões. Mas o importante é estar, ao longo do tempo, durante os 365 dias do ano, atuando em um desses 4 Cs: conscientização, contratação, cumprimento, capacitação e cumprimento. Eu paro por aqui, porque acho que já estourei meus 3 minutos. Obrigado. Obrigada, Rubens. Tem muito que se falar pelas diferenças, os alcances, os propósitos, as metas. Então, isso nos requer muito tempo, mas aí você nos deu uma ideia abrangente e vamos aí nos aprofundar em cada ponto para que você possa se aprofundar e esclarecer um pouquinho mais as metas, as diferenças, enfim. Então, vamos iniciar. Talvez alguém queira concluir um pouquinho. Maria Clemência, Irene, qual é o propósito das COPs e a diferença principal entre a COP 16 e 30? Sim, falando um pouquinho que você estava mencionando, que o Rubens está falando, eu conheço muito bem o processo interno. É muito importante falar da convergência regional. Há diferentes COPs em diferentes países. Então, por exemplo, temos a COP 30, que vai acontecer no próximo ano no Brasil. É a COP mais conhecida, que tem mais convergência. Então, falando dessa parte da biodiversidade, da primeira vez que vai acontecer uma COP dessa abrangência, desse tamanho nas Américas, né? Na América Latina, de maneira geral. Então, os países que são anfitriões, na COP 16, o Brasil, a Colômbia, e na COP 30, o Brasil. Então, nós seremos as COPs de climas e de biodiversidades. Então, nós permitimos falar das políticas globais, particulares de uma determinada região. Então, o que eu acredito que é o mais importante para nós, e é importante que entender, a gente tem que fazer uma convergência nessa agenda de clima e biodiversidade. Então, acredito que isso é um aspecto fundamental e que a gente tem que é, evidenciar, né? Sim, obrigada, Irena. O que você está falando da parte estratégica, então, não falar tanto da diferença, acho importante falar do que é similar, né? Então, vamos supor, como nós da Flua, nós precisamos nos posicionar as pessoas nessa situação climática global. Então, podemos conseguir essa agenda de biodiversidade, de mudança climática, porque nós temos objetivos e metas. Então, ter em conta também como as regiões de Latinoamérica
nós temos a conservação das florestas e como fazemos essa conservação? Temos que fazer a mitigação da mudança climática a nível eh, global e como temos isto como algo primordial dentro de um país, por exemplo, países eh, tropicais como nossos, precisamos fazer essa articulação dentro das agendas. Então, temos esse papel que tem as comunidades locais, os grupos indígenas, os grupos afrodescendentes, e como essa proteção das florestas é tão importante. Muito obrigada a Maria Clemência e a Irene por contribuir com essas, essas propostas e conversado, explicado um pouquinho mais sobre essas diferenças da COP 16 e 30. E o que é mais importante são as similitudes, as semelhanças do que as diferenças. E aproveitar, salvar os ecossistemas e também aproveitar os conhecimentos das comunidades e conservar os ecossistemas é, porque assim podemos salvar os seus territórios de vida, porque também temos as comunidades desde sua, ou seja, desde o princípio tem o seu conhecimento, um conhecimento muito mais rigoroso do território. Isso gera uma identidade, faz com que esses processos de conservação sejam muito mais eficientes em muitos territórios. Bom, vamos de agora com você, Sandra, que você possa nos acompanhar aqui. Sim, para complementar o que é a diferença das copas. Elas fazem uma negociação para fazer um convênio de biodiversidade. E como disse a Maria Clemência, essas ações e essas potenciais que tem em cada país e as ações e estratégias para conservar o caso da biodiversidade, mas também serve para fazer uma análise da crise que estamos vivendo. E por isso, tudo isso é muito importante que tenhamos convergência entre a COP30 e a COP16. Porque se o mundo se deu conta que essas ações estão articuladas, então essa sustentabilidade dos países e essas estratégias sejam, coordenadas, porque hoje em dia, infelizmente, estamos perdendo algumas batalhas em frente a essas crises. Então, seria muito importante que a sociedade civil, que está representada por delegações da COP, tenham muito claro quais são os compromissos e também se preparem para saber quais são os seus avanços, como avançaram, quais suas metas, por exemplo, sobre biodiversidade biológica, e saber o que nos está nos faltando, porque às vezes a gente nos pergunta quais são as suas metas e não temos bem claro como podemos fazer por causa do governo de cada país. Então, e esses investimentos nunca, às vezes, alcançam. Então, por isso que é importante ver essa convergência entre a COP30 e a COP16 nesses 2 anos que estão vindo. Muito obrigada, Sandra, pelo que você falou. E é interessante que você está bem a postos desse plano de ação de biodiversidade de 2024 a 2030, até 2030. E aqui em Colômbia, temos 4 desses principais objetivos, como a integração, a coerência intersectorial, a gestão territorial da biodiversidade e a ação climática como determinantes do planejamento de ordenamento. E algo que é muito importante, esse ordenamento territorial, por exemplo, do Brasil, e o mesmo também o ordenamento territorial da Colômbia, são algumas coisas diferentes no tema que é importante em proteger a biodiversidade e os direitos humanos. E, Jorge, vamos pedir, por favor, para que todos que estão aqui participando, que possam fechar o microfone para que a gente possa ter uma melhor comunicação.
Então, vamos falar sobre a melhor comunicação do impulso de transformação do modelo produtivo, da sustentabilidade e a revalorização da biodiversidade e a distribuição justa, equitativa dos benefícios e dessas 23 metas. Também é importante que tenhamos em conta que, desde agora, devemos ter essa sinergia entre os países para poder cumprir com a atenção e a informalidade e a contenção desses delitos ambientais associados a perda de biodiversidade. E também é importante o governo da corresponsabilidade e mobilização dos recursos para a gestão coletiva biocultural dos territórios. Então, aqui são elementos que são muito importantes, que temos que ter em conta nesse propósito. Bom, já temos o tempo para conversar um pouquinho mais, então vamos abordar essa segunda pergunta: que tipo de atividade de atividades se tomam nesses espaços? Rubens, você que tem esse conhecimento tão amplo, você pode, por favor, nos ajudar com essa segunda pergunta? Sim, as conferências das partes, ah, tanto no regime multilateral, que é a expressão técnica para um conjunto de acordos no mesmo tema, então, Convenção de Diversidade Biológica, assinada em 1992, Protocolo de Cartagena, Protocolo de Nagoya, são 3 tratados vinculantes que formam o regime multilateral de biodiversidade, embora há outros tratados internacionais que tratam também de temas associados, por exemplo, o Tratado CITES sobre comércio de espécies ameaçadas de extinção, o próprio Acordo Internacional de Proteção dos Mares. Em todo caso, em Cali é a COP, Convenção de Biodiversidade, Protocolo de Nagoya, Protocolo de Cartagena. E o que eu vou falar para Cali vale, de certa maneira, também para as COPs de clima. Em geral, os países tomam decisões sobre condutas, ou seja, políticas que devem ser implementadas na esfera nacional ou na esfera subnacional. Algumas dessas condutas implicam também em obter resultados. Há tratados internacionais que têm seu foco em resultados, por exemplo, o Protocolo de Quioto objetivava que países industrializados tivessem um resultado na redução de emissões antrópicas de gases de efeito estufa, e há acordos que têm também uma mescla. O Acordo de Paris é um pouco de uma mistura de desejos de resultados e desejo de implementar políticas, condutas adequadas. A estratégia geral adotada na COP de Montreal para a biodiversidade tem também metas, resultados, 30% de conservação até o ano 2030, mas tem também decisões sobre como implementar políticas. Foi mencionado a necessidade de planos nacionais ou de cooperação regional. Eu vou dar um outro exemplo. O Acordo de Escazú, que lamentavelmente o Brasil ainda não ratificou, Colômbia, o seu Congresso já aprovou, espero que logo a Corte Constitucional possa aprovar e Colômbia seja um país parte, prevê no seu artigo 11 a cooperação entre os países para promover o intercâmbio de informações sobre atividades ilícitas, criminosas contra o meio ambiente. Portanto, é uma diretriz de condutas de cooperação entre governos para coibir atividades criminosas na degradação, na exploração do meio ambiente. Então, esse tipo de formulação genérica que está no acordo, ele tem que ser detalhado e tem que haver decisão de como regulamentar isso, e isso se toma numa COP. Então, são muitos assuntos: a questão de financiamento climático, o financiamento para a proteção da biodiversidade, são decisões que vão ter que ser detalhadas dentro de uma COP. Rubens, muito, muito obrigada por isso que você contribuiu. Por exemplo, para a gente falar um pouquinho com Sandra Galan, sobre que acordos eles conseguiram no seu pacto, impacto de acordos internacionais, o que o Rubens tinha mencionado. Bom, vamos falar da COP. Pô, se cortou um pouquinho.
de biodiversidade que passou a COP em Canadá, por exemplo, eles se negociaram e estabeleceram 23 metas, que foi como reestruturar os distribuidores de frentes, umas metas que a gente trazemos e que não tínhamos conseguido cumprir como países que assinaram o convênio. Em Canadá, revisamos, ajustamos, escutamos várias vozes importantes para que todas as comunidades tradicionais, indígenas, aborígenas, porque eles conseguiram ter uma voz muito forte e conseguiram incorporar parte de suas necessidades e suas formas de conservar essa biodiversidade para que as metas tivessem uma contribuição, como o Rubens falou, de 2003. Passamos a umas letras que eram de 2020 e reestruturamos elas para cumprir em 2030. E dessas 23 metas, se dividiram em 3 objetivos importantes que necessitamos falar para conseguir defender a perda da biodiversidade. Primeiro, temos que reduzir, de 1 até 8, reduzir as ameaças de biodiversidade. Depois, da 9 até a 13, estão relacionados com satisfazer as necessidades das pessoas mediante a utilização sustentável e a participação dos benefícios diretos. E do 14 até 22, foram geradas metas para criar ferramentas e soluções de toda essa implementação de integração de todas as metas que existe no mundo para enfrentar a crise no mundo e parar essa crise da perda da biodiversidade. Então, chegamos nessa cúpula, nesses acordos no Canadá, e fizemos um caminho que passa pela COP16. Vamos ver como estamos avançando. Essa COP, literalmente, é uma COP de segmento para revisar o que passou com essas metas, como a gente avançou, o que a gente alcançou, como a gente conseguiu socializar, apropriar e criar as ferramentas para que a gente consiga 2030 os resultados dos que estabelecemos no Canadá. Então, acredito que essa é a chave para que essa COP também nos permita compartilhar quais são os países que podem alcançar e trabalhar essas metas, 23 metas, que são muitas, mas são muito necessárias. Seguramente vai ter uma COP, uma necessidade de metas que estão totalmente relacionadas uma com as outras, a outras que estão mais longe uma das outras. Mas o que tem impulsionado esse acordo, regiões entre os países, quais são essas realidades para que a gente possa seguir implementando? Não sei se alguém do planeta aqui, do planetário aqui queira complementar o que eu estou falando, o que está passando com a COP30 e com a do câmbio climático, mudança climática, e ver como os outros acordos estão muito relacionados com a COP de biodiversidade. Sandra, muito obrigada. Então, aqui seria 3 dados relevantes que têm impactado as COPs. É interessado e que esses cenários internacionais que se busca e dos temas mais relevantes que estão impactando esses espaços. Eu só queria talvez acrescentar aqui para a COP de clima, seja para a COP 29 em Baku, Azerbaijão, e a COP 30, os temas, como eu falei, decorrem, e como a Sandra comentou, a COP de biodiversidade vai tratar de segmento das decisões da COP anterior em Montreal. Cada COP, de alguma maneira, reflete decisões, ou faz o segmento de decisões, ou busca superar impasses. A COP 30 de clima terá que lidar com e apreciar as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Essas NDCs foram parte da estrutura do Acordo de Paris, ou seja,
compromissos que cada país, de forma soberana, apresentou à comunidade internacional para lidar com os assuntos de diminuição das emissões antrópicas de gases de efeito estufa, o que implica proteger biodiversidade, proteger floresta, fazer menos uso de combustíveis e assim por diante. E na COP do ano anterior, em Dubai, foi finalizado o que se chama uma avaliação global, o Global Stocktake, de como que os países estão lidando com as emissões. Em decorrência dessa avaliação global, um segmento do Acordo de Paris, há a expectativa que na COP30, no Brasil, os países apresentem novas promessas, novas ambições de redução das suas emissões e esforços maiores para adaptação. Essas promessas terão que ser apresentadas em fevereiro. Então, é um processo contínuo. Sandra comentou também sobre também o segmento do plano de Montreal, que é importante. E o que talvez, e Irene, salvo engano meu, comentou também da necessidade de cooperação regional, especialmente nos planos de controle e uso dos territórios, dos recursos naturais. Nós temos biomas compartilhados, nós temos etnias que vivem em diversos lados da fronteira, então tratar as questões sociais e ambientais depende de uma integração. No caso dos países amazônicos, nós temos o Tratado de Cooperação Amazônica, tivemos um encontro de cúpula de chefes de estados em Belém em 2023, do qual saiu uma declaração de cumprimento não obrigatório, uma declaração política, mas que precisa ser, não pode ser esquecida, não pode ser olvidada, e precisamos trazer essas preocupações e preocupações da sociedade civil. Recentemente tivemos o Fórum Social Pan-Amazônico na Bolívia, onde movimentos sociais indígenas também apresentam suas expectativas e demandas, tanto em relação à COP de Biodiversidade em Cali, quanto à COP de Clima. Então, é preciso muito que a sociedade civil conheça mais os processos da COP, estude quais são as questões e busque apresentar suas posições. Obrigado, Rubens. Então, vamos falar um pouquinho mais da COP de Colômbia. Vamos falar a COP16 de biodiversidade, que vai acontecer em outubro e novembro na cidade de Cali. Tem os pilares temáticos, falar sobre a natureza e sobre a biodiversidade. A primeira vez que vamos ter um espaço internacional, uma zona verde, para ter essa incidência política da sociedade civil, especialmente das organizações que estão trabalhando na defesa dessa biodiversidade, povos indígenas, povos locais, camponeses, a junção dessas comunidades e outras. Também vamos ter esses pilares climáticos, o pilar da ação climática das Nações Unidas, a transição energética e, principalmente, eu estava no Fórum Social Pan-Amazônico, que aconteceu no Peru, e esse era um dos elementos que nós conversamos muito. A convergência regional, a proteção da Amazônia, então, a conservação do Pacífico extratropical. Então, esse é um dos objetivos do Caribe, nesse âmbito global, né? Então, essas nuances que vai acontecer na COP16, vamos falar para quem vai falar conosco, vamos falar vamos passar a palavra ao Armir. Quais são os pontos chaves dessa COP16 para que essas organizações vão se preparando para fazer e para participar da COP? Claro que sim. Então, nós nos concentramos em duas diferentes zonas, a zona verde e na zona azul. A zona azul é compartilhada pela ONU, ou seja, os eventos do Pacífico, que está no Jumbo. Os ministérios, temos 196 países, vão falar sobre essas negociações.
Esses são espaços acadêmicos, mas, digamos assim, de negociações e de acordos, e vão apresentar os avanços que falamos nesses momentos, nas implementação das metas e etc. E também vamos ter a abertura em 20 de outubro, ou seja, a inauguração, né? A Zona Verde, como você já mencionou, José, é bem única, é muito, é muito destacável. Por quê? Porque temos uma participação muito ampla da sociedade civil. As pessoas que moram na beira dos rios, estamos falando de 14 localidades, e que vamos ter fóruns acadêmicos de municípios, de universidades nacionais, a Universidade de Bade. Temos muitos espaços, eventos culturais também, de música. Temos fazer uma amostra de todo o Brasil, né? Que é uma cultura bastante diversa, que é a Colômbia. Então, vai ter um impacto muito grande, especialmente para a sociedade civil, né? Obrigado. Sim, é muito chave falar a vocês que a nossa COP 16 tem 1.435 propostas, 394 vai para a Colômbia e 1.044 nessa parte da Zona Verde. Essas são processos organizativos da sociedade civil. Então, a gente chama a COP das pessoas, porque vai ter a participação delas diretamente. 42% 42% dessas propostas são feitas por entidades públicas e privadas, e o resto por órgãos internacionais. Então, os centros de pesquisas, de implementações. Então, esse alcance dessa zona verde vai ser muito importante para compartilhar esses conhecimentos, diálogos das agendas políticas das organizações sociais, porque fazem parte dessa biodiversidade desse território. Então, é muito importante para a Colômbia para fazer esse desenvolvimento. Vamos falar também um pouquinho mais. A COP 16, o tema principal é biodiversidade. Qual a estrutura da Zona Verde? O que tem esse plano para essa parte da Zona Verde? Você quer comentar conosco um pouquinho, Armir? Sim, claro. A estrutura em si vai ter diferentes, digamos, espaços onde vamos ter a possibilidade de participar nesses fóruns e eventos. Vamos ter também participação de diferentes organizações, agentes territoriais. Então, para que a gente possa falar sobre as nossas preocupações, eh, ter as vozes ouvidas, né? Vai ser feita aqui em Cali, e nesse caso, vamos ter toda essa, digamos assim, essa diversidade, né, de participação. Se, Armir, essa zona verde vai ter componente político, acadêmico, cultural, vamos ter feiras para determinar e também trazer bionegócios, né? Mais alguém quiser compartilhar sobre a COP 16 nessa zona verde, se você quiser compartilhar conosco? Irene, sim, vou dar uma visão um pouquinho mais ampla, para mostrar para vocês como vai ter essa diversidade de pessoas. Como já explicou o Rubens e a Sandra, existe esse espaço de negociação que é a zona azul, né?
é uma agenda que decide, fazem todas as decisões de todos os países que fazem parte desse convênio, né? Que são 196 países. Então, é muito importante falar, e é muito importante você estar representado. A agenda da próxima COP se construiu na COP anterior, né? Então, para os que vão participar pela primeira vez, ou saber como isso funciona, a ideia é que a Colômbia tem propostas que são convergentes, tem apostas da Copa passada, que aconteceu em Montreal, e tem alguns temas que serão prioritários. Nós vamos focar na parte logística, né? Quais são os temas centrais? Então, o tema central e chave que é o de financiamento. Na Copa passada, nós falamos da Global Finance Fund, que é um fundo de proteção de biodiversidade. Então, a gente vai determinar como vai ser usado esse fundo pelos povos indígenas, descendentes, ou seja, todos os povos que são os guardiões dessa biodiversidade em si. Então, como que vai ser esse acordo e como que vão se determinar essas metas, que estamos muito representados aqui nessa reunião de hoje, a biodiversidade desses povos, né, das fundações que estão participando aqui hoje. Então, por que que nós chamamos que vai ser a cópia das pessoas, a cópia das pessoas? Porque uma dos pontos principais é recuperar os conhecimentos ancestrais desses povos, ou seja, outros temas diferentes, também teremos temas de crimes ambientais, que precisa ser feito de uma perspectiva regional, o que está sendo feito contra a natureza, como deflorestamento, ou também esse impacto em relação ao mundo. Quais são esses desafios que essas fundações enfrentam? É, por exemplo, Angola e Brasil, como que é a realidade da natureza e como é feito. Eu acredito que é um tema fundamental que se faça a implementação. Um outro tema, o uso dos recursos genéticos, ou seja, vai existir um mecanismo de como se administra, como se codifica os recursos genéticos do planeta. Uma das perguntas principais: quem vai usar esses recursos genéticos? E como vai ser usado? Eu acredito que esse é um tema fundamental. E adicionando um outro Envisap, ou seja, os planos, as estratégias dessa biodiversidade. Cada país vai expor o que avançou, o que tem como desafio ainda, o que tem como planejamento. Então, isso que está ocorrendo na Zona Verde, as organizações, as comunidades, as pessoas, esses são os avanços, essa é a nossa realidade, e isso que temos para contar. Entender esses dois espaços, a Zona Azul, que é a parte de negociação mais fechado, digamos assim, e a Zona Verde, que é isso que nós precisamos como país, como organizações, e isso é o mais peculiar que vai acontecer nessa COP. Então, temos a aposta de agenda, de futuro e da construção desse projeto. E algo também muito importante que temos que mencionar aqui sobre as zonas e que vamos relatar mais de 280 atividades culturais e 25 cenários, e vamos a ter um mega concerto de paz na COP e mais de 10 artistas locais, nacionais e internacionais, que vai acontecer no dia 26 de outubro no estádio Pascoal Guerreiro. E algo importante também, que vamos a ter um festival de biodiversidade. E são 22 empreendimentos culturais sustentáveis
em Cali. E vai ser dança, teatro, apresentações artísticas, exposições de artistas em museus. E vamos dar agora a palavra à Sandra para que também nos fale, também nessa conversa, e você possa explicar na COP16 qual é o tema principal da biodiversidade, qual é a estrutura da Zona Verde qual é o objetivo aqui. Bom, a Irene foi super clara falando sobre as duas potenciais zonas e falando realmente o que acontece em cada uma e como estamos nessa participação em frente às delegações, em frente às comunidades, frente a espaços de contar o que estamos fazendo. Mas essa COP tem duas importantes agendas também. Uma delas é que essa COP foi definida como a paz de COP com a natureza. Então, ela vai ter um enfoque muito importante nesses eventos paralelos e ações dessa Zona Verde dirigidas a esse tema da paz com a natureza. E também temos uma agenda oficial com o governo nacional, onde vamos ter um dia específico dentro da COP, que vai se chamar COP Paz com a Natureza, e eles mencionaram que vai ser outubro, dia 29. E aí vamos revisar a programação da Zona Verde e as experiências que aceitaram para apresentar-se para fazer todos esses eventos paralelos, como você mencionou, incluso sociais, e vão ser mediados com alguns eventos prévios, com uma agenda com várias cúpulas que vão ser realizadas aqui no país antes de começar a COP16, que estão muito relacionadas com a paz. E alguns estão dentro da Zona Verde, por exemplo, como experiência de construção de paz depois de uma guerra, as alianças para conservar áreas protegidas no mundo, onde estão em zonas de conflitos, ou outros países e continentes convidados que estabeleceram esse diálogo de paz com a natureza desde África até Colômbia. E então, vamos aprender como esse país começou a trabalhar esses temas tão importantes e que caminhos estão levando à justiça restaurativa nesse país. E comparar e falar sobre essa natureza e esse caminho de restauração, que significa uma justiça transicional. E cada um desses países vão chegados a esses acordos. Então, aí tem um potencial muito importante. E vamos ver muito fortemente esse assunto da Zona Verde. E esses países querem saber o que está acontecendo na Colômbia para a gente poder compartilhar. E nós aqui na Colômbia vamos revisar com outras experiências do mundo e outros continentes que passaram por processos como os que estamos passando. E teremos muitos outros debates com a natureza, sobre os direitos que a Colômbia tem e os avanços que ela tem alcançado, como tem enfrentado sobre a natureza sendo vítima do conflito armado, também um leque de opções que vai acompanhar e relacionar tudo o que significa paz com a natureza. E estamos trabalhando, por exemplo, justiça ambiental, no CASU, e tem uns componentes aí muito importantes que nós, como Colômbia, estamos dando ênfase importante, estamos fazendo debates em profundos e estamos em pleno em uma briga, ou seja, uma conquista, uma luta à frente de como estamos adotando e como estamos colocando isso em prática no país. E esse é o tema, né, de paz com a natureza, que a COP tem para esse ano. E outro tema que tem sido muito importante e também nos vemos, por exemplo, no Canadá, pela primeira vez, se estabeleceu uma meta que tem a ver com gênero dentro das 23 metas. E eu me permito ler e garantir a igualdade de gênero com enfoque na perspectiva de gênero e as ações em matéria de biodiversidade. Então, também vemos que tem um leque de opções muito importantes, porque os países, por exemplo, no caso, Colômbia,
Estamos fazendo o exercício de como incorporar essa meta a todo o nosso plano de ações. Sobretudo, estamos atualizando esse plano de ações de biodiversidade e também incorporar esse enfoque e aí o convênio que estamos falando dessa transversalidade e enfoque de gênero. Mas não temos... e às vezes não é tão palpável em frente a algumas das ações. Então, estamos bem claro que essa COP também é uma COP de gêneros. Então, se vocês veem e já notam os acordos, ações, então todos os eventos paralelos do tema de gênero ocupam um espaço muito importante. Então, eu acredito que todos nós estamos muito ansiosos de ver como estamos fazendo e ver o mundo, como podemos incorporar essa meta 23 e as nossas atualizações e nossos planos de ação. Muito obrigada, Sandra. O tema de paz com a natureza que nos chama à reflexão justamente se apresenta por meio de um logo, Códice de Flor de Níbia, que é uma imagem de realidade, reconciliação com a alegria dos colombianos à frente nesse evento internacional, em defesa do ambiente e da natureza. E temos que entender que não somos agentes externos na natureza, mas somos integrados. Então é muito importante e bonito ter isso em conta nessa COP de 2016. E vamos falar sobre a penúltima pergunta que temos para conversar hoje. Estamos quase chegando ao final, mas quero comentar a vocês que Irene, ela tem que se retirar porque ela tem outro compromisso que assumir, mas desde agora, muito obrigada, Irene, por ter acompanhado, por ter estado aqui, expressando as suas ideias e contando a experiência desde Cuba para a COP16. E desde agora quero mencionar a próxima pergunta. Desde o Fundo Emerger, quero mencionar que temos a iniciativa de apoiar algumas organizações sociais e ONGs para poder participar da COP16. E vamos lançar isso nos próximos dias para que as organizações sociais possam participar dessa convocatória. E vamos compartilhar com vocês. Vou deixar agora no chat para vocês que querem fazer parte desse processo, desse link, desse grupo que estamos aí e vamos compartilhar essa convocatória nos próximos dias, essa convocação. E vocês podem vou colocar aqui no chat. E muitas organizações sociais e ambientais que são de base comunitária estão buscando mecanismos de finanças e ferramentas para poder participar dessa COP. Então aí já compartilho com vocês o link para que vocês possam entrar no grupo de WhatsApp e fiquem atentos para vocês saberem como podem participar dessa convocatória da COP16. Não sei se vocês já estão prontos de agora, de alguns outros mecanismos de participação para que a sociedade possa realizar essa jornada para entrar na COP. Não sei se CLUA, Hablo, DAPA Viatura. Não sei se conhecem outros mecanismos de financiação da sociedade civil para que possam participar da COP16. Aí eu quero falar já vários desses limites para os espaços para comprar os estandes já caducaram, ou seja, não tem mais espaço. Não tem mais possibilidade de participar diretamente com o stand ou algo assim. Pelo que já entendemos, é isso? Sim, sim. Vai ser bastante complexo porque muitas organizações já vieram e já estão preparados, mas acredito que vai haver possibilidade de participar. Temos que falar sobre todas as oportunidades para que as organizações sociais possam compartilhar suas iniciativas e propostas de defesa territorial. Vamos passar aqui a penúltima pergunta.
o que se espera, o que alternativa se espera para gerar esse espaço entre a perda da biodiversidade que enfrentamos hoje? Armin, não sei se você pode colaborar, já que estamos aqui com você. Sim, pode ser. Pois, já mencionamos como estratégia, certo, que se espera para frear e a perda da biodiversidade. Então, retomando a meta 30-30-30, porque ela é muito importante entender que, sim, se requer aumentar as áreas protegidas em 30%, mas se você vai fazer isso de maneira efetiva, não é somente falar por falar e chegar na meta e de verdade e a efetividade dessas áreas terrestres e marinhas não se cumprir. Então, estão falando, assim mesmo, pela restauração do ecossistema em 30%. É super importante. E a recuperação de áreas ramas ou de áreas úmidas de mangues, que também é um componente muito importante. E também, eu acredito também que Ruben também mencionou que o financiamento para a biodiversidade, que asseguram mecanismos efetivos e sustentáveis para financiar esses esforços de conservação. Isso é supramente importante, não somente por parte do governo, isso também podemos dar ênfase da parte do público, do privado, e criando alianças entre o público e o privado para alcançar essas metas. Acho que isso é muito importante. Sim. E outra coisa, obviamente, também temos temas como, por exemplo, reconhecendo todo o tema de governança ambiental, governo ambiental, como mencionamos agora há pouco, e agora seja muito importante esse governança ser incluindo as comunidades locais, como indígenas, como sejam partes da tomada de decisão do ambiental e o planejamento ambiental das áreas protegidas, sobretudo. É algo muito importante. Obviamente, também temos a redução de resíduos e contaminação. Por exemplo, muita ênfase nos plásticos. Sabemos que todo o impacto negativo que tem no nosso planeta. E eu penso que Caneta tem feito um avanço, tem avançado muito com o assunto dos plásticos, de proibi-los, por exemplo. Isso é muito importante. Um componente que, para nós aqui como organização, é muito importante, é a nossa bandeira de trabalho, é o tema de educação ambiental. E a incidência do público e é exatamente um enfoque muito grande, pois como alternativa de estratégia que se espera fomentar e avançar e implementar nessa agenda. Muito obrigada, Armin. Maria Clemência, por favor, conta-nos como podemos participar da sociedade civil em temas como nas COP. Vamos comentar, está para nos escrever e gerar espaços novos. É muito importante que vocês deem segmentos às organizações que já estão fazendo incidência na COP, já tem tudo planejado. Organizações como a Unico, CTI, que estão planejando propostas. Faz um tempo, umas 2 semanas, e tivemos um evento só de mulheres que a organização Gaia, é uma organização de mulheres para a COP. Há processos territoriais. Eu acredito que pensar em organizações que vão fazer incidência como organizações sozinhas, ou seja, únicas, ou seja, como fazer esses processos para que tenham continuidade, não apenas as seguintes COPs ou na COP 30, para que essas organizações pensem mais a longo prazo. É muito importante se articular com esses processos que já estão acontecendo. Então, acredito que isso que você pode consultar nas páginas,
de do website e as agendas e o que tem planejado e que essas organizações já se têm consolidadas e pensar a longo prazo, esse é um espaço muito estratégico e também poder buscar opções de conexões a nível internacional, porque muitas ONGs têm conexões com outras conexões, então esse ponto de vista global para ter esse trabalho organizado com os nossos próprios beneficiários. Então, buscar nesses espaços esses aliados estratégicos. Obrigado, Maria Clemência. Claro, é isso que temos que fazer para aproveitar esses espaços. É interagir, trabalhar coletivamente para mulheres camponesas, mulheres indígenas, mulheres da sociedade civil. Esse evento é importante para. Nós temos muitas expectativas para trabalhar, para articular, ou seja, não para que nada fique apenas no papel, né? Para que a gente tenha, cheque essas agendas públicas desses governos. Sandra, nos conte qual a sua perspectiva, como a sociedade civil pode participar. Eu acredito que sim, como falou a Maria Clemência, há organizações que têm aberto esses espaços, ou seja, pré-COP, né? Que são chamar e vão convidar outras organizações, sociedades civis, que têm processos muito fortes locais, e é importante fazer essa participação para consolidar esses processos no país, ou seja, a nível mundial. É importante nos unirmos como país para mostrar o nosso potencial, mostrar e fazer um impacto frente a isso, em todos os países do mundo, né? Nós temos eventos paralelos, são os que nós mencionamos, que já estão fechados, né, na Zona Verde. É, temos, teve alguns eventos que na Zona Azul são mais científicos, são mais técnicos, como a Maria Clemência falou, há organizações de nível internacional que têm os seus próprios estandes, que têm pequenas agendas para participar mais pontuais à frente do que nós mencionamos. Não necessariamente a negociações de metas, mas do que está acontecendo em cada um desses países. Qual é a realidade deles, né? Então, nós vamos ter acessos à Zona Verde, vai acontecer a mesma coisa. Vai ter painéis, vai ter agendas paralelas. Tem uma agenda, a Casa Rumbo, que vai ter espaços para essas organizações de sociedades civis, que vão ter temas paralelos, que são temas muito locais. Temos, por exemplo, eh, em outros espaços dessa Zona Verde, espaços como bibliotecas, centros, onde temas variados em que a gente possa convocar essas iniciativas locais. Eu vou te dar um exemplo. Nós trabalhamos muito minuciosamente com temas de conservação. Então, temos aliança com a UCN, com Conservação Internacional, com o Ministério, para que a gente precisa fazer esse espaço para que podemos expor essas iniciativas dentro da Colômbia e como esse processo está sendo desenvolvido nessas áreas protegidas da Colômbia. Então, eu não preciso apenas esperar o convite, mas para perceber quem são os facilitadores desses processos, para que esses projetos aconteçam. Obrigada, Sandra. Vamos finalizar com o Rubens. Na sua experiência,
participando de outras COPs, como pode a sociedade civil pode ter incidência, principalmente nessa COP 16? Bem, obrigado. Eu acho que Sandra e Maria Clemência já relataram as oportunidades de participação na Zona Azul e na Zona Verde. Esses eventos paralelos, eles servem para aqueles 4 Cs: a conscientização dos vários agentes, representantes do governo, da comunidade científica, da sociedade civil, sobre os temas, sobre os desafios do cumprimento dos acordos, servem para fazer o segmento do cumprimento desses acordos, né? E, eventualmente, para contratar novos compromissos ou novas regras, inclusive regras de financiamento para o cumprimento desses acordos. Mas eu diria que nem todos, e sabemos que nem todos e todas as pessoas e organizações poderão estar ou em Cali, na Colômbia, ou em Belém, na COP30, no Brasil, o ano que vem. Então, é muito importante que nós possamos aproveitar um evento dessa relevância, a COP16 em Cali, paz com a natureza, um tema, um mote muito importante. Na verdade, para ter paz com a natureza, precisamos ter paz entre os seres humanos também. E a questão das mudanças de clima, do aquecimento global, da degradação da biodiversidade, da poluição, tem a ver com o desrespeito não só com a natureza, com a qualidade de vida e da dignidade de vida de todos, inclusive dos seres humanos. Então, é muito importante que possamos aproveitar um momento da COP para quem estiver lá, mas também para quem não puder ir. Hoje em dia, com internet, com transmissões ao vivo, em linha, do que acontece numa COP, talvez seja importante numa comunidade afrodescendente na Amazônia colombiana, ou uma comunidade indígena no Brasil, ou uma comunidade de favela no Rio de Janeiro, em São Paulo, poder fazer um debate com a comunidade. Olha, está acontecendo isso em Cali, o que isso tem a ver com nossa vida cotidiana, como nós podemos eventualmente melhorar a qualidade de vida, diminuir padrões insustentáveis de consumo e, com isso, garantir uma transição dos padrões insustentáveis de produção para a sustentabilidade econômica e social. Portanto, é importante levar os assuntos da COP para os territórios, para as comunidades. No caso do Brasil, o colega Iremar, que já colocou aqui no chat, que a sociedade civil brasileira já começou a se preparar para a COP30, para realizar um grande evento que não é na Zona Azul, que acontecerá na COP30, não é necessariamente na Zona Verde, um espaço autônomo da sociedade civil, que nós estamos chamando Cúpula dos Povos. Já há várias alianças, redes e coletivos que estão se organizando com diferentes temas a serem tratados e, portanto, é importante também se preparar antes da COP, mas também para depois da COP16 da Colômbia, fazer o segmento, o que implica das decisões da COP16 na implementação da Estratégia Nacional de Biodiversidade na Colômbia, no Brasil, porque faz parte do regime multilateral. Cada país tem uma estratégia, uma política nacional de biodiversidade, e temos que fazer o segmento local, nos territórios, dentro dos nossos países. Portanto, a COP tem o antes, o durante e o depois. E o mesmo durante não precisa ser presencial em Cali ou em Belém, para quem não tiver recursos para ir. Eventualmente, fazer uma atividade na sua comunidade, na sua organização, explicar o que é a COP, quais são os desafios, quais são os assuntos, as polêmicas, e, com isso, aumentar a massa crítica da sociedade civil capaz de compreender e, mais para frente, fazer a incidência direta. Obrigado. Obrigado, Rubens. Justamente a possibilidade da COP, como nós falamos anteriormente, nos dá essa oportunidade de nos juntarmos coletivamente, de nos juntar agendas, então, e determinar os próximos cenários internacionais que vão se desenvolver. Algo que eu gostaria de mencionar a vocês, desde o Ministério do Meio Ambiente a uma proposta Tu Nos Cuenta,
o processo de atualização dos planos de biodiversidade. Então, é importante que a gente tenha conhecimento desse projeto, porque nos mostra todos esses cenários envolvidos dentro dessas comunidades, na Colômbia e no continente latino-americano. Temos essa incidência e essa possibilidade de estar nesse ciclo. Eu coloquei esse convite no chat, então, importante para ter essas contribuições, para que a gente dialogue dentro desse segmento. Então, muito obrigado, Rubens, muitíssimo obrigado, Maria Clemência, muito obrigada, Sandra, Armin, por ter participado dessa conversa, a Irene, a Maria Alejandra, pelas suas apresentações. Então, vamos passar às perguntas do público. Já estamos, mas temos mais ou menos uns 10, 15 minutos para que a gente temos 4 perguntas que falam sobre o desenvolvimento dessas comunidades, as pessoas que estão hoje aqui fazendo parte dessa conversa. Então, vamos lá. Vou começar lendo a primeira pergunta e daí vocês respondem, ok? Se você quiser, eu leio a primeira pergunta. Na COP 29 e na COP 30 são as gerais e falam sobre biodiversidade biológica. Se vocês puderem explicar. Quem quer responder essa pergunta rapidamente? Rubens, talvez você possa nos Sim, responder. sim. Não, eu escrevi no chat também, a COP 29 e a COP de 30 são do regime multilateral de mudança do clima. Cada tratado internacional tem sua COP e, lamentavelmente, as coisas são às vezes tratadas de forma, não digo burocrática, mas cartesiana, né? Obviamente, como foi mencionado por Irene, por Maria Clemência, por Sandra, por Armin, há causas comuns à degradação da biodiversidade e às emissões de gases de efeito estufa, o desmatamento, a ocupação do território para a pecuária, e por isso nós precisamos cada vez mais integrar esses temas e levá-los aos fóruns competentes. Mas a COP 29 e a COP 30 são do regime de mudança do clima, enquanto a COP 16 em Cali é do regime de biodiversidade. Então, não sei. O José tinha problemas com o microfone, mas já solucionou? Muito obrigada, Maria Alejandra. Não sei se alguém quer fazer responder essa pergunta. Então vamos passar a segunda. A agenda da COP16 contempla aproximadamente 15 dias. O que nos pergunta, algumas pessoas é mais fácil estar presente todos os dias programado. Então eu queria saber se vai ter alguma agenda para saber os assuntos de interesse para recomendar que dias vão estar presentes. Quem que gostaria de responder essa pergunta? Sim, sim. Temos uma página web oficial da Colômbia, onde você pode ver toda a agenda completa. Vou colocar aqui no chat. E também vai ter na zona sul de Colômbia, vai ter uma agenda virtual. E você pode se conectar também. Talvez você não possa ir presencial, né? Se você não tiver tempo, pode ser online. Já vou passar pelo chat. Então, vamos seguir com a outra pergunta. Então, eu acredito que, basicamente... Então, quem olhar a agenda pode escolher em que momento vai estar presente. E se não te puder presencialmente, vai poder estar conectado virtualmente. Então, vai ser muito legal para conhecer. Então, vamos passar à terceira pergunta, porque estamos um pouquinho em cima aqui. Armin compartilhou a página e José pode seguir com a próxima pergunta que está no chat. Quem vai recolher os comentários que saiam dessa zona verde? Como vão incorporar parte desses acordos e encontros nessa COP16? Não sei quem de vocês que quer compartilhar a resposta a essa pergunta.
É uma muito boa pergunta. E não sei a resposta. Eu sei, eu sei. Bom, todos os eventos que estão paralelos, que estão como os eventos de negociação, eles pediram alguma sistematização da jornada. Então, tem que entregar o comitê COP do Ministério, e o Ministério vai ter a obrigação da Zona Azul e no, e na, no, pa- é, no painel para facilitar essa sistematização de acordos e alianças que surjam à frente desse painel Colômbia da Zona Verde. E sobre o painel de Zona Azul e as negociações de acordo, sim, estamos seguros que a ONU vai ter seus mecanismos para facilitar depois as declarações, porque lembra-se que da COP saem muitas declarações. Então, acredito que aqui tem uma tarefa dos governos e da ONU e da COP de juntar então esse é mais político, está mais relacionado com os acordos ou com o que se revise no segmento. Sim, todos os eventos que vão estar realizando, os organizadores ou as pessoas que propuseram vão fazer a sua sistematização do sistema. Muito obrigada, Sandra e Maria Clemência. Desde aqui, acredito que esse Ministério do Ambiente, de todas essas instituições que fazem parte da COP16, vão ter os seus moderadores e suas mesas, e onde que vai ter os relatórios e os aportes, as contribuições, os espaços paralelos dos fóruns que vão realizar parte da sociedade civil, e os fóruns obrigatórios da Zona Azul, que também vão realizar, pois cada instituição tem seu processo de relatório e coletação Bom, se uma organização social decide participar, se inscreve e paga, ou como funciona? O que você recomenda para que se façam contatos para que outros grupos possam apoiar essas iniciativas também, ou pode ir sozinho e aprender e ser parte de oficinas, espaços de divulgação? Quem que gostaria de responder essa pergunta? Sim, claro que sim. Eu, pessoalmente, você pode participar, estar aí no evento, como já conversamos com o assunto de pagar por um espaço. Isso e já encerrou algumas semanas, então não tem como, por exemplo, essa possibilidade. Mas, como já mencionamos também, você pode se juntar com outras organizações é, e entrar para participar, certo? É isso que pode fazer. Muito obrigada, Armin. O espaço da Zona Verde não tem requerimento. Então, os espaços prévios já estão formados, mas a sociedade civil pode participar de maneira voluntária, sem nenhum compromisso, e pode ir às suas oficinas e dar uma olhada em todas as iniciativas que vão estar desenvolvendo e apresentando. Eu gostaria de mencionar que vai ter eventos que sim tem um limite, porque vai ter espaços grandes, pequenos, então eventos pequenininhos. Então vai ter eventos que estão aparecendo na programação da Zona Verde, que vai ter que ter inscrição, para que não ultrapasse a sua capacidade de pessoas no local. Mas estejam atentos como vão se movendo essas redes sociais, as páginas, e todas essas informações que saia do Ministério. E também muito atentos, se preste atenção a quem estão organizando esses eventos para ver como é que você pode fazer essa inscrição. Muito obrigada, Sandra e Armin. Vamos à quinta pergunta. Como você avalia o tema do buraco de carbono gerado durante esses encontros em que milhões de pessoas fazem viagens de avião e resíduos gerados, no caso do Códice? Como estão pensando em mitigar?
Oh, que pergunta tão difícil. Eu gostaria de perguntar ao Ministério, eles devem ter o seu programa, porque todas as COP eles fazem, já devem estar negociando em frente a quais são as alternativas, primeiramente para medir e depois para e essa medida também mitigá-la depois. Ou então, e fazer a compensação, como falamos aqui. Mas eu acredito aqui que é parte da turma que está organizando, está a cargo desse ministério. Eu não sei como eles fizeram antes, como fizeram antes ou em outros países como fazem. Quando fazemos congressos, por exemplo, sim, eu também gostaria de mencionar que sim, obviamente, obviamente se espera mais ou menos que vai haver 150 mil pessoas em Cali, entre visitantes e delegações do país. Mas também deixa um impacto positivo, porque também vão promover uma vista local, um turismo sustentável. E vamos a ter bastante impacto e promoção econômica para começar esse sistema de turismo sustentável aqui na zona, na região. Muito obrigada, Armin. Bom, vamos fazer 2 perguntas mais, porque já estamos no limite do tempo do conversatório. Vamos ler essa pergunta. Um dos principais desafios para a conservação é afetiva financiamento. Que proposta têm os países para poderem incrementar os incentivos financeiros e a conservação? E como conseguir que ele chegue e fique em grandes plataformas, não que fique somente nas grandes plataformas, mas que cheguem à comunidade? Bom, quem que se anima a dar a resposta para nos ajudar a Una pregunta dar o compleja, conteúdo pero para a nos Rubens. ajudar Rubens. a responder essa pergunta? Sim, Sim. não, eu vou fazer uma contribuição em nome do Fundo Casa Socioambiental. Há fundos como o Fundo Casa, o Fundo Semilla na Bolívia, que o Fundo Emerger na Colômbia, que são fundos que têm prioritariamente o foco de apoiar comunidades locais nos seus territórios, sejam comunidades indígenas, afrodescendentes ou outras comunidades, inclusive comunidades urbanas, e o volume de recursos talvez não seja tão grande, mas fazem um trabalho muito importante, porque apoiam aquelas pessoas e grupos que estão na fronteira, na ponta dos desafios. Isso só não é suficiente. É importante que Fundo Emerger, Fundo Casa, a rede como há no Brasil, fundos que buscam apoiar iniciativas de justiça social e ambiental, de equilíbrio de gênero, possam ter maior acesso a recursos e possam estabelecer algumas parcerias com grandes fundos. No Brasil, nós temos o Fundo Amazônia, nós temos o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É importante que essas grandes instituições possam também canalizar recursos para as comunidades que estão nos territórios, com a ajuda desses fundos que em geral, são fundos criados por ativistas da sociedade civil para apoiar outros ativistas da sociedade civil. Então, me parece que essa abordagem é muito importante, porque certamente Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e grandes fundos, grandes instituições têm tanta dificuldade burocrática que quem está nos territórios às vezes não consegue alcançar. Então, é muito importante que a gente possa usar a COP16 em Cali e a COP de clima no Brasil para discutir como comunidades locais possam ter mais facilidade de acessar recursos para que promovam a sustentabilidade nos seus territórios. Muito obrigada, Rubens. Isso mesmo. Isso faz parte das propostas que estamos desenvolvendo aí com as organizações sociais e ambientais pela incidência maior. Esses fundos de financiação para os projetos econômicos de conservação e para chegar às comunidades. Então, porque às vezes
existem fundos bastante grandes que manejam fundos bastante altos e muitas vezes as comunidades não percebe, não comparte, não acessam. Então seria importante utilizar essa COP, principalmente essa da Zona Verde, para essas jornadas de articulação do trabalho coletivo e aproveitar essas muitas organizações de fundos de cooperação internacional, incluso o mesmo governo nacional, a partir desses que podem ter bastante projetos que podem aceder a essas organizações ambientais de território para conseguir continuar projetos de trabalho comunitário. Eu vou compartilhar com vocês o meu e-mail e também meu número do WhatsApp, se vocês tiverem mais dúvidas, para que a gente possa continuar conversando. E vamos publicar essa reunião nos próximos dias, desde o Fundo Emerge, para que vocês também possam participar desse financiamento para a COP16, e vou compartilhar com vocês no chat meu e-mail e também meu WhatsApp, para que todos vocês tenham acesso. Vamos ler então a última pergunta e encerrar essa conversação. A pergunta é: que outras atividades virtuais que na COP16 que estão programadas que vale a pena estar prestando atenção para conhecer? E se algumas pessoas participantes aqui conhecem algumas atividades e podem compartilhar no chat com a gente aqui, se vão mencionar aqui um pouco para contar, para compartilhar com vocês o impacto regional por la vida em centros de conversões em Arquimedes, o desenvolvimento de 9 de agosto das 8 às 5 da tarde. Eu acredito que esse espaço presencial é importante, de algumas organizações que fazem parte desse café, que estão presentes para participar dessa e que possam, que estão aí desenvolvendo entre os países e as outras 13 regiões que estão dentro da COP16. E se eu não sei se tem aqui alguns dos panelistas que vão participar disso que querem continuar. Sim, eu tenho aberta a programação dos eventos da pré-COP. Estrategicamente, tem um programa virtual sobre a conservação da biodiversidade, espiritualidade e respeito ao meio ambiente entre agosto e outubro. É uma plataforma de comunicação, tem um fórum, conexão, biodiversidade e fórum do meio ambiente que estamos promovendo sobre esse tema. O que devemos saber sobre a biodiversidade e sustentabilidade, e que esses têm a modalidade presencial e virtual, e vou compartilhar aqui no chat, tá? O link de inscrição, enfim. Tem um outro, Mulheres Rumo à COP, Ministério Igualdade, que também vai acontecer virtual, uma jornada mundial de oração desde 1º de setembro a 4 de outubro, em plataforma de organizações religiosas. Todas as informações eu vou colocar aqui no chat. E se vocês, eu passo tudo isso para o José e coloco isso no Fórum Nacional Ambiental. É muito interessante. Sim, Sandra, aí acabei de compartilhar, tá? Vou compartilhar novamente. Compartilhar novamente. Obrigada, Sandra. Obrigada por por essa contribuição. Então, eu sugiro a todos, verifiquem o chat, tem muito link de também caminho e rumo à COP16, há
evento espiritual com orações, enfim, eu estou compartilhando todos os links aqui no chat, todos os grupos de WhatsApp, que estamos aqui junto com a COP16, grupos para que a gente compartilhe informações sobre a COP16 e sobre a agenda que vai se desenvolver dentro da Zona Azul e tanto da Zona Verde, e as últimas convocações para a sociedade civil para fazer parte desse encontro importante internacional. E chegamos ao final dessa conversa. Obrigado a todas as pessoas que participaram. Aqui compartilhamos ideias, experiências, o que esperar da COP16. Então, tivemos o privilégio de receber todas as contribuições de todos aqui presentes. E aqui a primeira importante é um chamado pela conservação do nosso planeta, não apenas por esse evento, mas ter paz com o nosso território, com a nossa natureza. Enfim, somos parte de um ecossistema que estão todos interconectados. Então, deixamos aqui essa convergência regional e a Terra contribui com esse processo do ciclo da vida, da biodiversidade, não apenas uma palavra. Nós, como espécie de todas as espécies vivas, todos estamos nessa intercoletividade. Temos que ter em conta essa reflexão final. A COP16 nos desafia a tomar decisões eficientes, que cumpram com os nossos mandatos comunitários de preservar a vida. E junto com a conservação, não, e que se torne uma realidade, né? Que faça essa conversão. Dentro da cidadania, temos como direito ter essa realidade com o nosso ecossistema. Obrigado a todos, espero que vocês venham na COP16 na cidade de Cali e que vocês nos acompanhem com todas as contribuições que temos, com esse desenvolvimento que estamos fazendo com os nossos ecossistemas estratégicos. Obrigado a todos os panelistas, obrigado aos nossos convidados de hoje. Foi um prazer, uma honra, um abraço fortíssimo a vocês e nos vemos na COP, hein? Nesses espaços de reflexões coletivas, é muito importante nesse mundo, em todos os mundos, né, em que podemos viver de uma maneira muito mais bonita. Obrigado a todos. Obrigada, Rose. Estamos aqui conversando. Continuamos essa conversa, ok? Até logo. Tchau a todos.